pessoal, beleza? Estamos mais uma vez aqui no Vem Pra Joga, trazendo mais um unboxing de um joguinho de caixinha pequena do Alexander Francisco, o Drakkar Tum Tum da TGM. Eu não tenho ainda jogos da TGM, é o primeiro aqui do canal. Esse jogo aqui que eu ganhei lá do canal QG Bustilho durante o sorteio dos assinantes. E eu ganhei lá no sorteio, recebi lá do Hugo. Já está autografado aí pelo próprio Alexander Francisco. E este jogo Drakkar Tum Tum é um retumbante jogo musical viking, tá? Então, sem perder o ritmo, os jogadores devem cooperar baixando cartas para levar o seu Drakkar até as linhas da harmonia, enfrentando grandes monstros marinhos, temíveis goblins e perigos ainda maiores. Então, pelo que dá para ver aqui, é um joguinho de cartas. Ele tem o formato padrão. Aqui ele vai de 2 a 4 pessoas. Idade 14 ou mais, como sempre. O joguinho curto, né? 20 minutinhos, deve passar um pouquinho mais em 4 pessoas. Joguinho muito bonitinho aqui da TGM, recebido aqui, ó. Tá até com o meu nome aqui do sorteio. Então vamos aqui abrir, ver como é que é o joguinho. Vou fazer o seguinte, ó. Vou abrir o joguinho aqui pelo selinho. Vou cortar o selinho porque tá bem durinho aqui, ó, de abrir. Pronto. Já passei a navalha. Bora abrir o joguinho. Então vamos lá. Lá, deixa eu puxar tudo. Ok. Então, explore este universo. Então aqui, ó, joguinho da TGM Editora. Aqui vem aqui vários joguinhos, Quicks, Juro que é Verdade, Caos, Treta e Diversão, Vamos Mais Uma, o próprio Drakkar Tum Tum, Rápido e Cruel, Emboscados, o esse aqui eu não conheço não, Dogodash, acho que é, e o Dino Escape. Então aqui são a linha de caixinha pequena, tá? O Alexander Francisco, que é um autor aí, um designer brasileiro, que traz aí também mais inspiração para os nossos designers, produzindo aí grandes jogos. Então vamos lá. Então aqui vem algumas cartas. A qualidade das cartas, tá? Elas são um pouquinho fininhas, né? São um pouquinho moles, tá? Mas a carta aqui, essas cartas aqui são um pouquinho maiores do que as cartas base. Elas não são tamanho padrão, também não são tarô. Elas são intermediárias a isso. Aqui tem não sei se é um viking aqui, soando uma trombeta. E desse lado aqui, umas cartas com ilhas. Aí aqui fala o limite da carta de mão passa a ser 2. Todos compram cartas até o limite. Retire a seção do Drakkar. Aqui vem o que parece ser uma orientação, uma historinha. Fala como posicionar as cartas. É isso aí, ó. Como jogar. Os perigos, a defesa. Fala do redemoinho. Aqui, ó, revelando ilhas. Então essas cartas aqui são das ilhas que revela. Quando sai fora do ritmo. E o fim de jogo, né? Pelo que eu percebi aqui, você vai fazer o jogo cantando, tá, galera? Então é um jogo que você faz uma interação, um jogo de festa, né? Um party game. Que você vai jogar ali vocalizando ao mesmo tempo que sincroniza isso com o jogar das cartas, tá? Então tem que ser rápido e não pode perder o ritmo, senão deve vir aí uma penalidade com isso. Como eu não joguei o jogo, não vi o manual, não estudei ele, tá? Eu tô aqui indo mais ou menos pelo que ele me mostra aqui à primeira vista. Então aqui eu tenho as cartas que eu acho que são do barco.
frente e verso, né? Então provavelmente essas cartas aqui são do barco. Deixa eu ver se é isso. Deve ser, né? Deve ser. E aqui eu acho que é o meio do barco, ó. A gente vai posicionar assim. Deve ser isso. Provavelmente. Essa aqui vem com duas diferentes e com cores diferentes. Então, bem legal, né? Deixa eu ver aqui o verso dela. É parecido, ó. Frente e verso é muito parecido. Vamos lá. Essas cartas devem ser dos perigos. Então tem aqui uma espécie de dragão marinho. Olha lá. Então tem uma espécie de dragão marinho. 3 cartas de dragão marinho. 3 cartas que parece que é um kraken. 3 nada. 5 cartas que parece ser um kraken. Aqui. Essa não dá pra ver o que é. É um caranguejo? Deixa eu ver o que é isso aqui. Eu sei que causa uma desgraça aqui, mas eu não sei o que é não. Parece ser uma espécie de... Ou parece ser uma abordagem. São goblins. Agora que eu vi, ó. São goblins que tem aqui na beiradinha, ó. 5 cartas de goblins. E aqui as cartas do jogo. Tá? Que você provavelmente vai jogar para combater eles, tá? Então, ó. Tem aqui os... o tipo aqui de arpão ou besta, né? Aqui você tem alguns guerreirinhos com espada. Aqui alguns guerreirinhos com machado. Bastante até. Aqui a trombeta, que eu acho que é quando a gente puxa aquelas cartas de ilha. Aqui mais remador da cor cinza, mais remador da cor amarela. Bastante da cor amarela, deve ter uma diferença. Mais remador da cor vermelha. Legal, 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 legal. Próximo party game em família. Eu vou reunir a família. Vou dar uma estudada antes, lógico. E vou fazer aí um gameplay para ver como é que é a dinâmica dele. E trago para vocês também aqui no canal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A grande viagem. O dodecafônico vilarejo de Fagnars. Como o Paulo fala lá no Covil, né? O inglês nórdico, né? É o Fagnars. Era mais ou menos um vilarejo típico, repleto de celebrações e cantorias festivas durante todo o ano. Naquele dia estava particularmente festivo, pois os maiores clãs do vilarejo se preparavam para a viagem anual às Ilhas da Harmonia, entoando o seu canto, Drakkar Tum Tum, e batendo os tambores a toda potência. Os colcheios, hordes, os retumbantes Gudbrands e as melodiosas Valkyries. Então, quer dizer, o cinza que nós vimos aqui são os hordes, os amarelinhos aqui são as Valkyries e aqui são os Gudbrands, os retumbantes. Deixam o porto em seu Drakkar rumo aos mares repletos de monstros marinhos e terríveis goblins e ilhas misteriosas. Ele parece ser um card game ali, meio que de combater monstros marinhos, né? Como se fosse um Dungeon Crawler, digamos assim, onde a gente vai revelando cartas e vai combatendo os monstros, os perigos que tem ali no mar. Separe as cartas com a frente e versos iguais, montando o Drakkar, embaralhe 6 cartas de ilha. A carta de tambores coloridos não será usada neste modo de jogo. Tá. Separe 3 vigias. 3 vigias são esses caras aqui, que eu falei da trombeta. Embaralhe as cartas do jogo e divida-as em 4 montes. Distribua os vigias entre 3 desses montes e embaralhe cada um separadamente. Posicione os montes com os vigias acima do monte restante e distribua 3 cartas para cada jogador. Então assim, você vai fazer 3 montes com os vigias e um quarto, que é justamente, que nem o Pandemic, né? Você vai ter ali ele misturado, ele para aparecer em algum momento, né, de que rolar algumas cartas. No Pandemic também é assim, você põe a carta de epidemia,
no meio ali dos decks que você embaralha para que você tenha um controle, para que não saia duas seguidas. Às vezes sai, né? Quando é a última de um deck e a primeira do outro que está abaixo, né? Às vezes sai duas seguidas, mas para dar um pouco assim de aleatoriedade, né? E não ficar muito apelativo, não estragar ali a experiência. Então é bem interessante. Distribua 3 cartas para cada jogador, 2 jogadores, distribua 4 cartas. Então essa aqui é a primeira orientação. Como jogar, o jogador mais afinado é o jogador da vez e começa a cantar um ritmo constante. Dracar, o próximo Tum, o próximo Tum e o próximo Tum. Os outros jogadores cantam juntos, seguindo o ritmo. Na terceira vez que a música é cantada, a partida se inicia e os jogadores não podem mudar o ritmo ou parar de cantar. Então, além de você ter que prestar atenção na carta, você não pode perder o ritmo. Então é até legal vocês cantarem devagar aí, ó. Fazer dracar, tum, tum, dracar, tum, tum. Deve ser mais ou menos isso. O jogador da vez deve, no momento exato em que o último tum for cantado, baixar uma carta da sua mão sobre o dracar, cobrindo uma das 3 seções centrais. Então ele vai baixar aqui. Então provavelmente, né, o jogador da vez vai baixar uma carta, né, aqui em cima. Seja essa aqui, ou do monstro mesmo. Provavelmente do monstro também vale, ó. Pode ser do monstro, né? O jogador da vez, no momento exato em que o último tum for cantado, baixa a carta da sua mão, cobrindo uma das 3, e em seguida compra uma nova carta do monte. A partida segue com o próximo jogador em sentido horário e assim por diante. Remadores, que são esses caras aqui, ó. Os remadores. Vamos ver o que eles fazem, tá, galera? Então, os remadores aqui, o que eles fazem? Deixa eu ver aqui. Vou pôr eles aqui. São a carta mais básica, não possui nenhum efeito e não pode ser usado para cobrir perigos. Então é uma carta mais simples que você pode usar. Perigos. Os perigos possuem um fundo vermelho e podem ser usados para cobrir qualquer carta, exceto outros perigos. Cada perigo presente no Dracar modifica a melodia, retirando um tum da música e diminuindo o tempo que cada jogador tem no seu ritmo. Então é isso aqui, galera. Ó. Conforme você vai cantando lá, Dracar, tum, tum, Dracar, tum. Aliás, são 3 tums, né? Dracar, tum, 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 Dracar, tum, 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 que é o último, né? Dracar, tum, tum, tum. Se o cara jogar aqui, aí vai ficar Dracar, tum, tum só. Se tiver 2 perigos, Dracar, tum. E aí joga a carta. Pelo que eu entendi é isso, hein? Então, o negócio fica pesado aqui. Não pode baixar muitos perigos ao mesmo tempo. Vamos lá. Goblins, Kraken e Dragão. Se apenas uma das seções centrais do Dracar conter um perigo, a música muda para Dracar, tum, tum. Foi o que eu falei. Defesa. As cartas de defesa são usadas para resolver os perigos presentes no Dracar. Quando cobrindo o perigo, as cartas de defesa modificam a música, trazendo um tum perdido de volta. Então tem que prestar atenção nisso. Defesas também podem ser usadas para cobrir qualquer carta do jogo, exceto o dragão, que pode apenas ser coberto pela balista. Que a balista foi o que eu falei aqui, ó. Falei errado, tá? Falei arpão. Falei besta, né? Mas na realidade é balista. Olha, e eu esqueci, porque eu vi lá no Game of Thrones falando sobre balista, né? E esqueci o nome aqui da arma, né? Desculpa aí, galera. Desculpa aí, tô aprendendo. Vamos lá. Vamos lá. Atenção, pois existem poucas balistas em jogo. Então, balista aqui, ó, tem que usar principalmente pro dragão, tá? E os goblins, krakens e etc, você pode combater com essas outras cartas aqui, tá? Então, quando você tem o kraken aqui, na sua vez você pode jogar para cobrir. Pelo que eu entendi é isso aqui. E quando é o dragão, você só pode cobrir usando a balista. Interessante, hein? Interessante.
Vamos lá. Redemoinho. Fique atento aos redemoinhos. Eles não podem cobrir perigos. E quando o redemoinho for baixado, a ordem do turno se inverte. O sentido horário vira anti-horário. Que loucura, gente! Deixa eu ver aqui onde está o redemoinho. O redemoinho deve ser a carta cinza. Tava aqui. É isso aí mesmo, ó. O tom cinza aqui é o redemoinho. Você vai baixar aqui o redemoinho e não pode cobrir o monstro com ela. Que loucura. E aí a gente inverte tudo, né? Então tá falando Dracar, Tum. Aí volta. O cara que fez o último volta de trás pra frente. É loucura isso aqui. Deve dar uma confusão na mesa. Muita risada, muita loucura. Eu gostei da ideia. Vamos lá. Vigia. Os vigias estão em busca das ilhas e só podem ser baixados quando todas as cartas das 3 seções do Dracar forem do mesmo clã. Gubrats ou Valkyries. Assim que o vigia entra no Dracar, os jogadores pausam a música e revelam uma ilha. Então, os vigias, que são esses caras aqui, ó, eles só podem entrar quando todos os personagens aqui do centro forem do mesmo. Se for assim, ó, pelo que eu entendi, não pode porque não é do mesmo clã. Tem que ser do mesmo clã para baixar. Então deve ficar bem difícil, né? Essa é uma outra questão, deve ficar bem difícil. E aí o vigia, quando ele é colocado lá no local, a gente vai, então, comprar uma daquelas cartas maiores do jogo, que estão aqui atrás. Estou procurando, mas elas estão aqui, ó. Ah, então ele deve procurar essa aqui. E aí a gente acha uma ilha. Vamos ver o que acontece se achar a ilha. Os jogadores revelam uma carta de ilha e conferem se algum efeito é ativado. Em seguida, todas as cartas baixadas no Dracar são retiradas do jogo, deixando como na preparação. Aí a gente limpa, faz aqui a preparação como no setup. Fora do ritmo. Quando um jogador jogar a sua carta fora do ritmo ou do seu turno, 1. Os jogadores param de cantar. 2. O jogador que cometeu o erro mantém a carta jogada sobre o Dracar, mas não compra uma nova carta e diminui o limite da sua mão. E 3. A partida reinicia, mantendo a ordem dos turnos. Fim do jogo, os jogadores perdem a partida caso exista apenas perigos nas seções centrais do Dracar. As 3 ilhas ainda não forem descobertas e o monte de compra se esgote. Então tem que achar todas as ilhas, né? E um jogador fique sem cartas na mão por perder o ritmo ou jogar fora do seu ritmo. Então é isso. Os jogadores vencem a partida caso descubram as 3 ilhas e o monte de compra se esgote. A variante os clãs, então tem uma variante aqui. Durante a preparação, troque a carta do tocador de tambor cinza para a carta dupla com tambores vermelhos. Então a gente substitui esta daqui. Deixa eu ver. Eu acho que é essa aqui o cinza, né? Então a gente troca esta aqui por esta, né? E durante essa partida o vigia ou amarelo, tá? Vermelho ou amarelo, tanto faz. E nessa partida o vigia só pode ser baixado caso 3 cartas do meio do Dracar sejam da mesma cor que os tambores. Puta, aí fica muito mais difícil. Ai, desculpa, gente. Aí fica muito difícil. Poxa vida, cara. Aí fica difícil demais. Aí só posso baixar se as 3 cartas do meio forem vermelhas. Olha que loucura isso. Aí é demais, cara. Aí é demais. Aí não tem condições. Sempre que os jogadores revelam uma ilha, vire a carta de tambores para outra face. Ah, e facilita um pouco, né? Porque tem pouca carta daquela cor. Aí a gente vira para amarelo. E aí tem que ter 3 amarelas para poder baixar aqui o jogador. Bom, é interessante, né, galera? Interessante o jogo. Me interessei. Agora, lendo as regras, gostei. É isso, cara. Jogo pra festa, jogo pra você jogar em família, dar risada com os amigos. Jogo simplesinho. Como eu falei, as cartas aqui são bem bonitas. Elas são um pouquinho moles, mas você utilizando aí o sleeve,
resolve o problema de boas, sem problema algum, tá? Mais um joguinho aí que a gente tem que parabenizar aí os designers nacional por trazer diversão, né? Engrandecer o nosso hobby com a sua inspiração. E eu no próximo vídeo aí que a gente puder fazer a gravação, eu trago para vocês o gameplay aqui desse jogo, jogando ali em família, jogando ali com os meus sobrinhos, que eles gostam bastante desses jogos mais festivos. E aí eu trago para vocês como foi a experiência da mesa, como foram as risadas, beleza? Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e deixar seu comentário. A gente fica muito feliz quando vocês comentam lá, né? Façam as críticas, logicamente, construtivas, para que a gente possa melhorar cada vez mais, né? Trazer uma qualidade melhor para espalhar aqui a palavra dos board games, dos card games. Vocês possam aí comentar alguma coisa que foi falada de forma equivocada, para a gente também possa corrigir, ou mesmo dar aquele alô, né? Porque a gente fica muito feliz com a participação de vocês. E fica com a gente, vem pra Joga, pois aqui tem muito mais gameplay para vocês. Valeu!